Bom dia a todos. Pessoal, só lembrando, enviem a qualquer momento aí suas perguntas pelo chat. O evento, ele vai ficar gravado no YouTube da ANAP. Os participantes que entrarem em todas as jornadas do mês receberão certificado. E a jornada está sendo patrocinada pela Invisual. Voltando para o nosso tema então de hoje, antes de qualquer coisa, gostaria de falar um pouquinho do que cada um de nós que estamos aqui e interessados nesse tema sentimos. Perdão. Acredito que trabalhar com tecnologia e segurança em hospital hoje exige um nível de atenção e responsabilidade que só quem vive isso no dia a dia entende. A sensação é de que o cenário muda constantemente e a todo momento aparece uma nova ameaça, uma nova vulnerabilidade, uma notícia, um alerta que acaba gerando pânico, né? E ao mesmo tempo, a operação ela não dá margem nenhuma. O paciente não espera, a equipe não espera e a regulação também não espera. E nós estamos aqui, no centro disso tudo, equilibrando as inovações, a velocidade que acabei de mencionar e a eficiência, mas com proteção e segurança. E isso é o nosso dia a dia. E quantas vezes olhamos para o nosso ambiente e pensamos: estamos preparados? Ou ainda, se algo acontecer amanhã, conseguimos responder, dar uma resposta? Tá? Essas perguntas não nascem apenas do medo, nascem da consciência de quem sabe o impacto real de um incidente, do que um incidente de segurança como esse pode ter numa instituição de saúde. E é por isso que conversas como a que vamos ter hoje são tão importantes, para olharmos o que realmente importa, no que já conseguimos avançar, onde ainda estamos vulneráveis e o que precisa entrar nas nossas prioridades nos próximos meses. E para essa conversa, tenho comigo aqui dois líderes que vivem exatamente esse contexto no dia a dia. Vitor Ferreira, CIO do Hospital Sabará, e Leandro Ribeiro, gerente de segurança da informação do Hospital Sírio-Libanês. A ideia é começar entendendo como cada instituição está enxergando o momento atual de cibersegurança, como seus avanços, aprendizados e desafios ainda presentes. Então, para dar início a esse painel, gostaria de ter o Vitor e o Leandro presentes aqui na sala. Olá, bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia, Thiago. Tudo bem? Bom dia, tudo bom? Pessoal, a ideia para começar a nossa discussão de hoje é entender como cada instituição está enxergando o momento atual da cibersegurança, com seus avanços, aprendizados e desafios ainda presentes. Então, para dar início no painel aí, peço que cada um se apresente rapidamente e traga esse panorama inicial aí. Gostaria de começar com o Vitor e depois seguir aí com o Leandro. Putz, será melhor conversar com o Leandro, que aí eu só falava que eu concordo, mas vamos lá. Gente, é um prazer estar aqui com vocês, são amigos, agradeço a ANAP pela oportunidade. Não sei quantas pessoas estão nos ouvindo hoje, mas vai ser um prazer poder conversar aqui, discutir, trocar experiências desse tema que é um tema muito quente, muito presente no nosso dia a dia. O Tiago já disse, né? O nosso dia a dia é um dia a dia de equilibrar os pratos e de tentar distribuir as prioridades conforme a gente consegue, né? Com certeza o que a gente consegue é menos do que o adequado quando a gente fala em cibersegurança, porque hoje a gente vive um ambiente bastante nervoso, eu diria, né? Porque quando a gente fala de cibersegurança, muitas vezes a gente tem a ideia que a gente está falando de um tema que é específico da TI, né? Mas com o avanço tecnológico nos hospitais, isso é uma mentira hoje em dia, né? Cibersegurança não é um projeto de TI. Cibersegurança é um projeto de continuidade assistencial e que deve envolver todas as áreas do hospital. Quando a gente para pensar, né, quando qualquer bobagem que aconteça e que congele um sistema hospitalar, as áreas hoje efetivamente param. Então, nós temos uma responsabilidade grande em conscientizar, em trazer essa discussão para um formato onde todos possam entender o seu papel e todos possam colaborar.
E aí, Thiago, você pediu para a gente se apresentar e eu já entrei direto no tema, né? Imagina, a minha realidade aqui é a realidade de um hospital infantil. E um hospital extremamente conectado, um hospital recheado de tecnologias, então com uma superfície de contato muito ampla. O cuidado e a preocupação que a gente tem de manter tudo em funcionamento, ele é 24/7 e para todos os profissionais, né? Hoje, o médico, se ele não tiver o apoio do sistema ou das ferramentas que a gente disponibiliza, ele tem a sua atividade muito prejudicada. E o outro chapéu que eu visto também, como presidente da ABSIS, e graças a Deus o meu diretor de cibersegurança está aqui, que é o Leandro, na ABSIS a gente acaba tendo contato com um monte de bobagens que acontece aí por dia, né? A realidade que a gente tem hoje é uma realidade ingrata, porque nós temos recursos limitados, nós temos dificuldades operacionais e o pilantra que está lá do outro lado querendo fazer o mal através do ambiente digital, ele tem mais recurso e mais tempo do que a gente. Então, é uma briga desigual. Então, a gente está sempre correndo atrás. E aqui já destacar, vou passar a palavra para o Leandro, não quero me estender muito nesse início, mas destacar, inclusive, aí o trabalho e as ações, o Leandro vai falar mais do que ele está fazendo aí, também pela BCIS, não só no hospital dele, mas esse trabalho de democratizar essa discussão e de colocar todo mundo na mesma página, para que a gente, através de um processo colaborativo, a gente consiga se fortalecer mutuamente. Acho que isso é muito importante para todo mundo que está trabalhando no setor saúde hoje. Nós precisamos entender que nós não somos concorrentes, que nós estamos debaixo da mesma tempestade e precisamos nos ajudar. Então, dentro disso aí, como palavras iniciais, eu acho que esse é um recado inicial e já deixei a dica aí para o Leandro falar do projeto dele aqui na BCIS também. Perfeito, Vitor. Na realidade, eu queria falar que eu concordo. Eu consigo utilizar a tua Porra, esse era fala meu aí, papel. mas prazer a todos, sejam muito bem-vindos. Um prazer enorme estar aqui com vocês, falando sobre esse tema. Então, Leandro Ribeiro, gerente de segurança da informação do Hospital Sírio-Libanês, estou aqui há 4 anos. E também tenho aí a missão como diretor de cibersegurança na ABSIS. Isso daí nós fazemos com muito amor e carinho, porque sabemos das dificuldades que o setor da saúde vem enfrentando aí. Eu tenho mais de 20 anos aí trabalhando no setor da saúde, trabalhei 16 anos na assistência médica, participei de todo aquele fluxo de venda da minha assistência médica para United Health Group, e aí tive a oportunidade de trabalhar com o time de cibersegurança da UHG dos Estados Unidos, e foi quando eu fiz a grande virada da infraestrutura de tecnologia para cibersegurança. E quando a gente começou o projeto, né, da cibersegurança, aqui no Brasil, foi muito claro para mim ver o quanto nós realmente estávamos despreparados para todas as ameaças que existem dentro de cibersegurança. E aí, falando de um modo geral, para trazer a clareza para vocês que o crime cibernético hoje ele compensa muito para o criminoso, né, por vários motivos. Não existe uma forma clara de fazer o rastreio quando acontece esses ataques cibernéticos. Não existe uma forma clara para a gente poder punir as pessoas que fazem transações financeiras. Ou seja, existem assim diversos gaps, né, dentro do cenário econômico brasileiro e no mundo como um todo, que facilita o crime cibernético, né. A gente está falando de fraudes, a gente está falando dos crimes que acho que deixam os profissionais com o cabelo branco e em pé aí, que são os ataques de ransomware. Os ataques de ransomware, para quem não sabe, o cybercriminoso ele invade a rede e indisponibiliza todos os sistemas. Quando ele indisponibiliza todos esses sistemas, a primeira coisa que ele fala é: "Eu quero US$ 20 milhões para trazer de volta todas as suas informações". Inclusive, já existe alguns casos públicos, como um hospital na cidade de Illinois, dos Estados Unidos, que foi atacado por ransomware em 2021 e não conseguiu se recuperar e declarou falência 2 anos depois. Então,
Voltando para a pergunta, depois dessa rápida atualização, né, estamos preparados para as próximas ameaças? Não. O criminoso, ele trabalha de forma muito mais rápida do que nós, do lado de cá, que estamos tentando proteger. Uma jornada de cibersegurança dentro de uma instituição hospitalar, ela dura mais do que 4 anos. É impossível fazer cibersegurança em um único ano. Precisam pessoas dedicadas, é necessário seguir processos, é necessário criar procedimentos, é necessário treinar pessoas, não só os profissionais de tecnologia e cibersegurança, mas todos que estão na linha de frente, enfermeiros, toda a rede assistencial, os médicos e inclusive nossos próprios pacientes, né. Então, a grande resposta é: não estamos preparados hoje, para as ameaças e a gente precisa, ao longo dos anos, começar a trabalhar isso de forma urgente, assim como, nós educamos as pessoas no trânsito, né, que não pode passar sinal vermelho, que não pode atravessar fora da faixa e esses erros continuam acontecendo e nós continuamos, tendo problemas com mortes no trânsito, assim são os ataques cibernéticos. E o que assola mais a gente é que vocês que estão nos assistindo não possuem os números corretos de todos os ataques que acontecem no setor da saúde. Hoje, para vocês terem ideia, se uma instituição de saúde pagar o resgate, é bem provável que ninguém fique sabendo que houve um ataque cibernético. Então, se vocês questionarem quantas empresas no setor da saúde sofrem ataques cibernéticos no Brasil, vocês vão ver que os números não são reais. A gente pode chutar aqui um número X de ataques, mas esse número é bem maior. Pessoal, gostaria de aproveitar o momento aqui para apresentar o Wellington Pimentel, diretor de Infraestrutura e Segurança da Informação do Hospital, da Hospital Care. Ele conseguiu atender ao nosso convite de última hora. Aí. Obrigado, Wellington, por participar conosco do painel de cibersegurança hospitalar. Estamos preparados para a próxima ameaça. Wellington, eu iniciei aqui pedindo aos nossos gestores que estão no painel para entender como cada uma das instituições está enxergando o momento atual de cibersegurança, com seus avanços, aprendizados e desafios ainda presentes. E pedir para que o pessoal se apresentasse brevemente e depois nos desse aí um panorama, né? Trazer esse panorama inicial aí à tona. Se tu puder nos presentear aí com a tua visão. Claro, muito obrigado pelo convite. Como está aí no texto, aí meu nome é Wellington, trabalho há cerca de uns 18 anos na área da saúde e durante esse período passando por áreas de infraestrutura e cibersegurança. Trabalhar no hospital para mim tem sido bastante gratificante, porque acho que, pelo menos para mim, me traz propósito, né, do que eu faço, isso é bem legal. Bom, se a gente está preparado, eu gostaria de fazer três perguntas importantes. A primeira delas é, que eu acho que as pessoas podem se perguntar, os gestores de segurança nos hospitais podem se perguntar, a instituição tem um processo de gerenciamento de riscos cibernéticos? A primeira pergunta que ele tem que se fazer. A instituição tem ou executou um BIA, um Business Impact Analysis, no último ano e tem apresentado ao conselho? É a segunda pergunta. E a terceira se tem um processo de gerenciamento e gestão de riscos. E o terceiro, se a instituição realizou um processo atuarial. Acho que essas três perguntas, e se ela for uma das três não, significa que não está preparado. Não está preparado. A primeira coisa que nós temos que saber que nível de riscos a instituição está enfrentando, ou seja, que ela está exposta. Então, a gestão de risco acho que é um fato muito importante que toda instituição deve ter, e não necessariamente tem que estar no time de cyber. Isso tem que ser passado pelas áreas de negócios, tem que ser dividido com os executivos da empresa e com o conselho. Acho que isso é importante para que todos estejam cientes
a que riscos estamos expostos. Esses riscos ele tem que ser riscos de nível executivo. Nós temos que saber exatamente se as joias da coroa estão protegidas, qual que é o impacto numa iminência de um ransomware ou de uma invasão, ou qual é o dano para o business e para as pessoas, os colaboradores. Acho que isso é importante. Um estudo atuarial, ele colabora muito com a gestão de risco, onde você consegue deixar bem claro o risco exposto e o impacto que ele traz financeiramente para a instituição, né? E o BIA, em caso de ocorreu o evento, ocorreu o sinistro, o que será feito? As áreas têm essa clareza, sistema vai desligar. Nós teremos muitas vezes que abaixar os sistemas. As áreas de operações sabem trabalhar sem sistema? O hospital está preparado para trabalhar sem sistema? A área de tecnologia vai ficar imersa tentando resolver a situação do impacto da questão da invasão ou do ransomware. Durante esse período, como é que ficam os pacientes? Tá todo mundo sabe o que fazer? Esse teste foi executado? Foi previsto um tempo de retorno? Já está previsto um tempo de perda de dados? Então, são, assim, acho que esses 3 pilares, eles já dão muita coisa para a gente fazer, eles já respondem muita coisa. E eu acho que é isso que nós temos que buscar. Eu tenho esses 3 processos, eu faço, eu fiz ou não fiz, e eu acho que essa é uma divisão que é uma responsabilidade que não pode cair só sobre o time de cibersegurança. Porém, o time de cibersegurança tem que dividir isso com o board, né, com os executivos da empresa. Então, acho que a minha contribuição é essa. Acho que são questões que são 3 perguntas que são desafiadoras para qualquer instituição. Desafiadoras operacionalmente falando, desafiadoras financeiramente falando, mas que são essenciais se buscar isso para que, no eventual sinistro, que o impacto seja menor para pacientes, né? Eu vejo, às vezes, muita fala sobre o vazamento do dado. O vazamento do dado é um problema, com certeza, traz riscos, também vai estar nesse mapeamento todo, mas e se você ficar 3 dias sem sistema, uma semana sem sistema? Nós estamos falando de hospital, nós estamos falando de hospitais digitalizados, nós estamos falando de hospitais onde o médico vai precisar saber se um paciente tem uma alergia ou algo parecido, ou se ele precisa tomar uma ação imediata, ou a enfermagem precisa dar um antibiótico nas próximas horas. Ela vai ter esse acesso? Existe um backup dessa informação em algum lugar para ela poder ver? Existe... quando você digitaliza uma instituição, geralmente você não quer ter o papel. Então, qual que é a contingência para isso? Então, são perguntas assim, você tem uma gestão de riscos? Você já realizou um BIA? E você tem um estudo atuarial? Essas 3 perguntas vão derivar de muitas outras, e provavelmente qualquer um que as fizere vai saber se está preparado ou não. Acho que eu gostaria de deixar essa contribuição aqui para o grupo. Pode colocar nós todos agora, só para essa primeira abordagem aqui. Pessoal, primeiro, muito obrigado aí pela introdução inicial aí de vocês no tema, e me chamou a atenção aqui alguns trechos de que cada um de vocês falou, né? O Vitor falou aqui que quanto mais ele aprofunda aqui no tema, ele vê aí um monte de bobagens que o pessoal anda fazendo por aí que estão impulsionando, né, os riscos cibernéticos, né? O Leandro chamou a atenção aqui que o crime cibernético hoje ele está compensando o criminoso, né? E o Wellington aí trouxe, acho que uma frase muito importante aqui. O teu hospital hoje ele está preparado para trabalhar sem sistema, né? E dentro deste contexto aqui que cada um de vocês trouxe, acho que eu queria abrir um pouquinho mais, né? E perguntar para vocês o seguinte: ó, quando vocês olham para o ambiente interno dos seus hospitais hoje, né, no momento atual, qual é o ponto que vocês consideram mais crítico para a cibersegurança? Ele é cultural? É processo? É legado e integrações?
É estrutura ou ainda é alguma outra coisa aí? O que vocês acham? Acho que seguimos nessa mesma ordem, tá, Vitão? Vitor, Leandro e depois Bora, o Ayrton. vamos lá. A primeira resposta é que é tudo isso, tá, Tiagão? Mas se eu fosse elencar um fiel da balança aí, que eu acho que ele é dramático e que a gente tem que botar uma lupa realmente e se dedicar muito, é na questão comportamental. Né? Eu acho que a grande fragilidade que a gente tem a gente coloca a ferramenta, a gente investe em consultoria, mas o cara ainda continua deixando a senha dele pregada no monitor para compartilhar com o turno seguinte. Então, a questão comportamental, o usuário ainda responde pela imensa maioria dos casos que a gente vê do que está acontecendo. Alguns famosos, né? Quando a gente viu aí o vazamento, aquele vazamento do Pix, lá, enfim. Sempre, quase sempre é uma credencial vazada, quase sempre é uma gestão inadequada dos recursos da instituição. Mas, quando você fala assim, né, esse olhar interno, o olhar interno é muito difícil, né? Outro dia eu estava numa reunião aqui, eu estava brincando, que o hospital é como se fosse um avião em pleno voo e eternamente dentro de uma zona de turbulência. Tá o tempo inteiro balançando, né? E a gente não pode parar para abastecer, não pode pousar, tem que continuar no ar e seguro, né? Mantendo todo mundo seguro. Então, não vai ficar mais fácil, né? Nada indica que a gente vai ter grandes mudanças culturais. Eu acho que a gente está falando de algo que é incremental, e o incremental ele depende disso que a gente está fazendo aqui, conversando, falando todo dia, tornando o assunto vivo na rotina operacional de todo mundo no hospital, todo mundo em todas as suas atividades, a cada dia que passa, fica mais digital, ou seja, aumenta a superfície de contato. A gente tem um ambiente cada vez mais hiperconectado, então fica sempre o desafio da gente estar correndo atrás. Nós vamos lidar a cada dia, principalmente agora essa nossa geração que tem esse privilégio e talvez esse desafio de lidar com as mudanças em tempo recorde que são promovidas com inteligência artificial. E a inteligência artificial não é algo que é privilégio da instituição, né? Os pilantras também estão utilizando a inteligência artificial, então a gente continua correndo atrás. Eu volto naquilo, eles têm mais dinheiro e mais tempo do que a gente para buscar essas vulnerabilidades que surgem a cada momento, a cada ferramenta que a gente incorpora. Então, essa dificuldade que a gente tem, eu imagino que a situação mais efetiva, lógico, sem desmerecer o investimento, sem desmerecer critérios de observabilidade que a gente tem que evoluir, sem desmerecer as ferramentas que podem prevenir as bobagens, mas eu acredito que assim a grande evolução que a gente pode ter é na conscientização coletiva e na mudança comportamental dos usuários. O usuário da saúde ainda tem uma distância grande daquilo que seria um comportamento adequado. É aquilo que eu falei, basta qualquer um de nós aqui nos nossos ambientes de trabalho sair para dar uma incerta que você vai encontrar um papelzinho colado num monitor, que você vai encontrar alguém compartilhando senha, você vai encontrar alguém abrindo anexo indevidamente, independente de todos os treinamentos e do quanto a gente fala isso. Então, essa questão comportamental ainda é muito frágil e talvez seja o ponto mais relevante para a gente evoluir no menor tempo possível. Pensando assim nas grandes coisas. Todo o resto também é muito importante. Hoje em dia é humanamente impossível fazer uma gestão de segurança adequada sem ter as ferramentas necessárias, né? Então, demanda investimento, demanda prioridade, mas eu colocaria como ponto 1 do meu to-do aqui o desenvolvimento dessa consciência coletiva para todo mundo que está dentro do ambiente hospitalar. Perfeito, Vitão. Leandro. Tá fechado, Lê. Muito bom, concordo com o Vitor. Você vai me perseguir até o final agora. Vou perseguir até o final. Mas é bem isso mesmo. Acho que o ponto principal sempre vai ser pessoas.
né? E a jornada de cibersegurança, ela é dependente de pessoas fazendo acontecer, né? Se a gente olhar realmente para o custo efetivo de se fazer a proteção de uma instituição, o custo é muito caro, né? Vou usar um pouco também do que o Wellington falou. O Wellington falou muito de 2 domínios, né, aí de um framework de cibersegurança, que seria a parte de identificar ali, que é as questões de risco, e da parte de recuperação, né, que a gente vai olhando ali como é que eu trabalho quando acontece alguma coisa, né. Então, se a gente fizer um depara, né, por exemplo, para uma certificação JCI, uma certificação ONA, uma certificação PALC ou PAD, todas elas em algum momento, elas vão olhar para o processo do dia a dia das nossas instituições e falar assim: "Você tem backup? Qual que é o seu processo, durante o desastre?". Mas a gente precisa lembrar que para essas questões todas funcionarem, elas dependem de investimento. Elas dependem de investimento, elas dependem de pessoas, né, o plano ele tem que estar bem detalhado, o plano ele tem que estar bem educado, e a gente só consegue fazer isso fluir quando as pessoas estão realmente bem treinadas. E aí a gente precisa falar aqui, né, e é um ponto que todos nós precisamos investir, que é naquilo que a gente chama de cyber skill gap. E o que que é o cyber skill gap? É a falta de profissionais com conhecimento em cibersegurança para fazer as coisas acontecerem. E hoje o setor da saúde, ele diretamente ele concorre com um outro setor que já viu esse problema de forma latente, e não quer dizer que esse setor ele não sofra ataques cibernéticos. O Vitor acabou de trazer o caso do Pix, né. Todo mundo sabe que o setor financeiro ele está anos-luz em termos de cibersegurança, eh, se a gente comparar com o setor de energia, com o setor da saúde. E hoje nossos hospitais aqui, nossas instituições de saúde, concorrem com a contratação de bons profissionais com o setor financeiro, né. Então, como é que a gente, coloca a cibersegurança para proteger as nossas instituições, se muitas vezes a gente, tem dificuldades para fazer a contratação e não só a contratação, como o treinamento dessas pessoas, né. Ninguém vai, eh aqui, né, se a gente fizer um deparo aqui, eh, ninguém vai num cirurgião ortopedista para falar sobre problemas no coração, a gente vai no especialista, a gente vai no cardiologista para entender melhor aquilo que está acontecendo. É a mesma coisa com cibersegurança. Se eu não tenho um especialista dentro da instituição, né, uma pessoa que conheça do negócio, a gente pode fazer os investimentos que for necessário aí, com compra de soluções e etcétera, e a gente não vai proteger a instituição. Tem um outro ponto que eu venho ouvindo muito no mercado, que é essa questão de IA, de automação de processos, que a inteligência artificial junto com o que a gente chama de SOAR, né, que é um sistema que faz a automatização dos processos de cibersegurança, vai tomar os empregos dos analistas, eu não vejo isso acontecer. Por quê? Porque eu preciso de uma pessoa antes, que entenda o negócio e que desenvolva aquilo para funcionar. E aí, no ciclo eterno dos processos, né, vai sempre ter um momento que a gente vai precisar revisitar, né. Então a gente sempre vai precisar de um humano olhando para aquilo. Se eu colocar uma inteligência artificial, se eu colocar um sistema que faça aí a operação automática de segurança, ele vai parar a nossa instituição. Porque ele vai tomar ações que ele aprendeu com o mercado financeiro, que é totalmente diferente da forma que o nosso mercado trabalha. Vamos falar de usuários auto-login no pronto-socorro, né. Se a gente for colocar um login para cada médico, para cada enfermeiro, para cada auxiliar, ninguém trabalha fazendo login no Windows, né. Desloga da máquina, loga outro usuário e etcétera. Então, assim, a gente precisa muito trabalhar essa questão da falta de profissionais em cibersegurança, que tenham conhecimento no setor da saúde e que tragam
todo esse conhecimento para o dia a dia do negócio, senão a gente vai parar cada vez mais as instituições. Então eu vejo que é um trabalho muito grande a ser feito, e aí de novo, né, comentei logo no início, a gente está falando aí de anos para começar a detectar ameaças e proteger ameaças dentro da nossa instituição, né. A gente leva aí um bom tempo para poder organizar e fazer isso acontecer. Maravilha, Leandro. Wellington. Bom, eu acompanho os colegas, eu acho que hoje o elo mais fraco que nós vivemos hoje é a questão da pessoa, do humano. Nós tivemos alguns eventos esse ano no país que ficou claro que, assim, não adianta investir algum dinheiro, muito dinheiro em tecnologia, se você não tratar a questão do treinamento, da conscientização e da cultura da organização. Isso eu acredito que é muito mais importante do que a tecnologia, porque não adianta você ter o melhor o e-mail filter, o melhor anti-spam, se o seu colaborador vai clicar em qualquer link que ele receber na caixa de e-mail dele. Então, acho que nós temos que estar muito bem preparados na questão cultural. A questão cultural, ela não muda da noite para o dia, então isso lá vai levar um certo tempo, vai levar esforço da instituição, e acredito muito que isso precisa ser top-down. Não é o colaborador tem que fazer, o colaborador ele entrou, tem que fazer muitos treinamentos, aí fica no ou faz isso ou faz aquilo. Não, ele vai precisar vai precisar usar o E nessa questão. Ele precisa estudar as questões do ramo que ele trabalha e de cibersegurança. Ele precisa, nós vamos precisar educar as pessoas, trabalhar essa educação no bom sentido de tornar o conhecimento dela melhor com relação ao cuidado que ela tem ao manusear equipamentos de computação. Então, eu recebi um e-mail, esse e-mail para mim, como é que eu ensino as pessoas a identificar que aquele e-mail ele é fraudulento, que eu preciso tomar o cuidado do e-mail. Então, acho que esse é um dos maiores desafios de cibersegurança, e ele permeia por todos os níveis da segurança, permeia por todos os níveis. Todos precisam ter esse conhecimento, trabalhar com isso. Nós precisamos ter um onboard muito bem estruturado, e muitos esquecem do off-board. O off-board também precisa ser muito estruturado. Porque o que a gente não pode esquecer é que as pessoas têm acesso a informações, carregam direitos de acessar certas informações. Então, o processo de off-board ele também precisa ser criterioso e seguir regras para que dados sigilosos não sejam vazados, segredos da empresa não sejam vazados, né, para que informações não sejam vazadas, ou a pessoa saia da empresa e carregue com ela acessos ainda por alguns meses, né, mesmo estando fora da empresa. Então, eu vejo que a questão humana ela é fundamental no processo de cyber. Se eu tiver um incidente de segurança, geralmente as pessoas, naquele momento, elas entram em estados de pânico e muitas vezes por não saber o que fazer. Ela não treinou, ela não sabe, e aí ela entra numa situação ali quente, né? Ou seja, e aí agora, o que eu faço? Eu não tenho acesso, tá? E vira aquele problema, e as responsabilidades elas se perdem, né? E vira um processo que já é traumático, pior ainda. Então, eu acho que sim, nós precisamos ter foco muito nas pessoas, nos treinamentos, cuidar das pessoas, e não ficar se apegando, tipo, eu vou comparar uma tecnologia que vai me resolver tudo. Não, a tecnologia ela é uma parte de todo esse processo, que é importante também a tecnologia, mas eu acho que muitas vezes a questão humana ela fica em segundo plano. Perfeito. Eu acho que foi final de 2023, se não me engano, aí algumas empresas de grande porte e relevância em segurança da informação mundiais já estavam publicando que para 24, 25
o grande assédio e as tentativas de suborno seriam administradas nos colaboradores, né? Que a gente entende hoje como talvez o elo mais fraco, né? E acho que o Pix foi um grande exemplo disso, né? Ganhou uma luz bem maior aqui, porque atingiu bastante aí ao Banco Central, e mostra que, mesmo diante do que vocês estavam citando, assim, mesmo as instituições financeiras estando anos-luz na frente, a gente ainda não consegue reagir às ações dos nossos colaboradores, que, como disse o Wellington aí, carregam, né, credenciais com permissionamentos cedidos pelas empresas mesmo para fazerem as suas atividades, talvez um pouco mais. Então, Wellington, acho que essa é uma questão bem importante. A gente aqui treina e capacita pelo menos aí 2 vezes ao ano e aplicamos alguns testes de phishing e os resultados sempre nos assustam, sempre nos assustam. Então, diante daquilo que a gente diz aí que basta um, a gente sempre tem resultados maiores do que um. E isso prova de que essa maturidade ela é alcançada só com muita insistência e muita persistência das instituições, e o programa ele tem que ser recorrente sempre. Então, acredito que não tenha uma fórmula, né, de bolo para isso, mas é realmente em cima de muita resiliência e muito esforço. Pessoal, começaram aqui o nosso público já está começando a mandar algumas perguntas aqui, gostaria de impulsionar aí a interação, então vou ler para vocês o primeiro aqui que chegou. Quais as principais métricas que os senhores buscam para avaliar o programa de gestão de segurança cibernética e como isso é apresentado ao board das instituições? Seguimos na ordem? Seguimos na ordem, vamos lá. Acho que você deu um bom exemplo aí, né, Thiago, quando você citou o que você faz 2 vezes por ano aí, de fazer o teste e de divulgar internamente quais foram os números obtidos para nisso que foi um consenso aqui entre nós, né, dessa primeira fragilidade comportamental, é demonstrar para as pessoas que sim, os nossos colaboradores ainda clicam no e-mail do príncipe indiano procurando uma esposa, né? Então, é duro, né? Às vezes é bizarro de você acreditar nisso, mas é o que acontece. Agora, é importante também destacar que o ambiente hospitalar ele é pródigo de outros itens que merecem muita atenção. Não vou falar propriamente de um indicador, mas de situações que a gente convive diariamente no hospital e que devem tá no script de atenção aí do CIO, do responsável pela cibersegurança. A primeira delas a gente já falou aqui, é a gestão de identidade e acesso, né? Então a gente tem que buscar realmente, e o pessoal reclama, né? Putz, mas vai trocar minha senha de novo? Putz, mas tem mesmo que fazer um MFA? Tem mesmo que olhar no meu celular para poder entrar em tal plataforma? Sim, tem. Né? E a gente tem que normalizar isso, essa injúria que o pessoal enxerga em fazer esses procedimentos, a gente tem que enfrentar, e tem sim que trocar senhas a cada 60 dias, tem sim que ter senha com caractere especial, número e pelo menos 8, lá, porque senão, cara, senão você não faz o básico da proteção, né? Então, identidade e acesso é uma coisa que domina mesmo, a gente tem que dedicar muita coisa. Outro ponto que a gente tem que prestar cada vez mais atenção é que quando a gente fala da tecnologia assumindo protagonismo dentro da instituição hospitalar, a gente tem cada vez mais dispositivos conectados, muitas vezes dispositivos médicos, né? Na verdade, a grande expectativa hoje é que cada dispositivo médico ele seja capaz de trocar dados e de gerar insights e informações, e muitas vezes a gente pensa no benefício, mas não pensa no problema, na superfície aumentada de problemas e de invasões que podem acontecer. Eu acho que a questão muito presente nos hospitais, a gente tem uma dificuldade de atualização tecnológica, mesmo nos principais hospitais do país, a gente ainda convive com sistemas legados que não têm o patamar adequado de segurança, com dados que estão bastante pulverizados, quebrados em silos, com plataformas que ainda têm modelos antiquados de gestão. Então, a gente acho que a infraestrutura ainda cobra um preço grande dos hospitais. O exemplo que o Leandro falou agora há pouco, né? No banco a gente não tem esse problema.
No banco, cara, a cada 2 anos troca tudo, tá tudo certo, não tem a margem operacional permite que esse investimento seja feito. Já no hospital, não, no hospital é um sofrimento. Então, é algo que demanda bastante atenção. E quando a gente olha o nível de complexidade da operação hospitalar, ele acaba sendo espelhado nos processos. Então, a gente tem processos que, sendo bem realista, se a gente for 100% seguro, o hospital não funciona, né? Por quê? Porque a gente vai diminuir latência, a gente vai diminuir trânsito de informação, e se a gente fizer isso, a gente não atende o paciente como a gente deveria atender. Então, quando a gente está falando do indicador, quando a gente está falando da superfície de segurança na área hospitalar, diferente do banco que a gente está falando basicamente de um risco financeiro, no hospital a gente está falando de risco financeiro, a gente está falando de risco assistencial, a gente está falando de risco reputacional, né? A gente sabe os casos que se tornaram públicos no nosso país, que até hoje a reputação das instituições que tiveram essa exposição até hoje não se recuperou. Então é uma narrativa muito difícil de ser conduzida. E a gente, como responsáveis, é aí que eu falo do avião numa eterna zona de turbulência, a gente tem que realmente, a barba não tá branca à toa, né? A barba tá branca porque é o tempo inteiro, cara, 24/7, a gente tendo que pensar e descobrindo Kinder Ovos escondidos por aí, né? De repente, quando você sai para dar uma incerta nas áreas, você descobre coisas que você fala, putz, eu pensava que a gente já tinha superado isso. E quando você vai ver, você ainda voltou naquela coisa básica e que traz um grande ensinamento, né? Quando a gente fala de treinamento, quando a gente fala de cultura de segurança, muitas vezes o que eu vejo acontecendo aí em diversos hospitais é o cara chamando uma consultoria para fazer uma palestra para os colaboradores que entra por aqui e sai por ali. E aí eu volto no exemplo que você deu do que você faz aí, que eu considero um modelo muito interessante, que é de mostrar para as pessoas o real impacto. Falar, olha, a gente fez um teste aqui, nós tivemos 50 pessoas que clicaram, tiveram o comportamento mais inadequado, que clicaram em menos de 5 segundos naquilo que não deveriam clicar. Né? Quando você mostra isso, você choca, as pessoas olham para o lado, falam, pô, mas quem que foi o desgraçado que fez isso, né? Então, é importante que isso seja algo vivo, perene, né, na instituição, e não algo distante, uma palestra de alguém que fala um termo técnico e que não entra no dia a dia, na operação daquela pessoa. É preciso que a gente consiga dar os exemplos e demonstrar as coisas que estão acontecendo no dia a dia operacional da pessoa. E muitas vezes, sendo justo, é, as pessoas também assumem comportamentos inseguros, porque a gente talvez não tenha o estado necessário mínimo de tecnologia nos hospitais. Então, muitas vezes o cara deixa o papelzinho lá compartilhando a senha, porque é um computador para 20 pessoas, né? E aí é lógico que vai acontecer alguma bobagem, é lógico que alguém não vai deslogar, é lógico que alguém não vai rebutar a máquina, e aí os problemas vão se multiplicar. Mas por quê? Porque quando a gente olha no setor saúde, a gente ainda não considera o dinheiro gasto em tecnologia como um investimento. Geral, dos 7.000 hospitais do país, ainda consideram o dinheiro gasto em tecnologia como um custo. E ao invés de pensar na tecnologia como uma alavanca para um melhor atendimento, para um atendimento mais seguro, para uma dinâmica hospitalar diferente, ainda consideram aquilo como um item que não entra na estratégia orçamentária. É um item que ainda entra, assim, a tecnologia como um item de consumo e não como uma alavanca estratégica para fazer a gente trabalhar melhor. Se a gente não der a conotação estratégica para a tecnologia, vai ser muito difícil da gente conseguir melhoria nesse cenário. E o cenário, no geral, desses 7.000, acredito que muita gente que esteja nos ouvindo sabe que essa é a realidade, a gente tem muita dificuldade de conseguir investimentos básicos, evoluções básicas, para que a tecnologia possa alcançar aquilo que ela realmente pode oferecer. Então a gente fica equilibrando os pratos, se virando nos 30, mas o rebote aparece nessas bobagens que a gente citou aqui, todos citaram, e que muitas vezes a gente fala, né, o comportamento, mas a gente faz pouca reflexão o quanto daquele comportamento nasce num cenário de pouco investimento ou num cenário de inadequação
de sistemas, de navegação dos legados, da infraestrutura, para que as pessoas efetivamente possam trabalhar. É preciso dizer isso porque o hospital ainda, a área da saúde ainda é das verticais que menos investe, apesar da dificuldade orçamentária que a gente sabe que hospitais têm aí uma margem operacional de entre 10%, 5%, 10%, quem tem mais tem 15%, o que é pouco, né? A gente passa um monte de dinheiro no hospital e fica pouco para reinvestir, e essa dificuldade de reinvestimento é uma corda que estoura sempre do lado da tecnologia. A gente precisa trazer isso para a luz da discussão, para entender por que algumas coisas a gente ainda continua patinando, né? Tem coisa que não tem milagre, a gente precisa de dinheiro para fazer um trabalho melhor do que o que é feito hoje. Então, essa é uma discussão estratégica dentro do setor saúde. Maravilhoso, Vitão. Boa reflexão. Leandro? Tá sem som, Leandro. Novamente, eu falando, concordo com o Vitor e acabou que eu estava sem som, peço desculpas. Gente, eu concordo com alguns pontos que o Vitor trouxe, né? E acho que isso é muito importante, principalmente relacionado de como é que nós passamos as mensagens, né? E aí a gente vai voltar de novo àquela questão do Cyber Skill Gap, e principalmente com os apoios que nós recebemos no dia a dia, né? Então, por exemplo, tô cansado de prestadores de serviços virem até a minha instituição e falar assim: "Vamos fazer um pentest na tua infraestrutura?". Por que que eu vou fazer um pentest se eu não tenho um programa adequado de cibersegurança? E aí, indo, né, pra pergunta, né, como é que a gente, mostra a efetividade, como é que nós mostramos para a instituição, como é que, o processo ele está fluindo, eh, a gente tem que pensar que, assim, para cada conselho da instituição, para cada membro da diretoria, a gente precisa passar a informação de forma distinta. Então, o relatório que eu apresento para o conselho médico, ele não é o mesmo relatório que eu apresento para os gerentes de tecnologia, por exemplo, e para o diretor de tecnologia. O relatório que eu levo por Comex, ele é um relatório diferenciado dos relatórios que eu trato com as demais áreas. Mas aí é importante trazer aqui, né, que como é que eu meço a evolução da cibersegurança? Assim como a ONA e a JCI, eles possuem, manuais de melhores práticas, a cibersegurança tem guias de melhores práticas pagos e gratuitos, né. Então a gente utiliza um guia gratuito, o NIST é um guia gratuito, você pode ir até a internet, baixar o guia e começar a utilizar, inclusive em português, né. Então ele vai começar a fazer algumas perguntas lá para você. Você possui processo de gestão de riscos? Aí eu tenho que dizer como é que eu faço esse processo de gestão de risco. Todos esses itens, né, do NIST, desse programa de jornada de cibersegurança, você pode levar para o board para falar o que que você está aplicando e qual é o nível que você está aplicando. Inclusive eles dão direcionamentos, da capacidade que você está executando ali. Ele é medido de 1 a 5, os níveis tradicionais, né, a gente chama de Capability Maturity Model, que é o CMM, que ele conta aonde o 5 você tem processos maduros e faz o PDCA, o 4 você tem o processo maduro e já tem ali, de alguma maneira, alguns indicadores, mas não faz o PDCA, e o terceiro, aonde você tem os processos. Então, você consegue levar para sua instituição e falar assim: "Olha, o meu BIA, ele é nível 2 ou ele é nível 3". Então você consegue dizer para a instituição como é que você está trabalhando com cibersegurança. Dos 280 controles que o que o manual de melhores práticas do NIST ou da ISO, eh, pedem, quantos controles eu estou fazendo? Esse guia, ele vai dizer se a tua instituição, ela está preparada para um cyberataque ou não. E você vai conseguir dizer para os teus executivos qual que é o teu nível de maturidade.
Então, essa é uma maneira de mostrar para o board, para o Comex, para os conselhos da instituição, em que nível de cibersegurança você está. Um outro indicador importante para você levar para as instituições, para a diretoria, para o Comex e para o conselho é: quantos ataques estão acontecendo no mundo? Quantos ataques estão acontecendo no setor da saúde? Alguma instituição no Brasil foi atacada? Porque a gente precisa mostrar para as instituições, para os nossos executivos, qual é a realidade da cibersegurança. E não só isso, levar quais são os impactos. Dentro da revista Digital Health, da ABCIS, que foi lançada, a primeira edição que foi lançada, a gente colocou lá um estudo da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, que eles olharam ali para alguns hospitais para dizer quais são os impactos. Então, por exemplo, um ataque cibernético pode trazer um impacto de redução de volume de pacientes no hospital de 17 a 26%. Essa é uma métrica que a gente precisa apresentar para os executivos, tá. E outra métrica importante que os executivos precisam saber é que durante um ataque de ransomware, a taxa de mortalidade dentro dos hospitais, elas vão de 35 a 41%. A gente está aumentando a taxa de mortalidade dentro dos hospitais. Esse é um impacto que a gente precisa mostrar para os executivos. E a diminuição de receita, ela pode chegar até 37%. E para recuperar essa média de receita, vai de 2 a 3 semanas. Então, essas informações são informações que a gente precisa levar para os executivos, para que eles entendam o que está acontecendo no mercado, como é que eu estou com cibersegurança. E a gente precisa levar outros números, que são os números para eles poderem começar a fazer a identificação dos riscos. Então, qual que é a probabilidade hoje da minha instituição sofrer um ataque? Preciso trazer métricas, né. Uma métrica aqui que vai de encontro ao que o Vitor, e o Wellington comentou, que é o treinamento e conscientização. Quantas pessoas foram treinadas? Quantas pessoas não fizeram o treinamento? Quantas pessoas caíram no phishing? E a gente tem que celebrar as pessoas também que não caíram no phishing, né. A gente tem que falar: "Olha, as pessoas estão atentas". Isso é importante, né. Então, aqui a gente já tem no mínimo 3 métricas, como é que está a educação com os nossos profissionais. E lembrando que treinamentos de cibersegurança, e aí ele vai de encontro com um pouco de cada um que foi falado aqui, ele precisa ser adaptado. Eu não posso chegar numa instituição para os meus colaboradores e ficar falando EDR, WAF, BIA. Tem que explicar essas coisas para eles. O que que é um EDR? O que que é uma proteção de antivírus? Como eu preciso me proteger? Outra coisa que a gente precisa fazer é não só educá-los a se proteger dentro da nossa instituição, mas se proteger no dia a dia. Quantos golpes do Pix não acontecem no dia? Quantas ligações por dia vocês não recebem da Casas Bahia? "Ah, seu cartão acabou de identificar uma compra nas Casas Bahia". "Ah, o Nubank, identificou uma compra". São milhares, então a gente também precisa fazer isso. Época de imposto de renda, tem o golpe da Receita Federal. Os nossos hospitais hoje, eles sofrem com o golpe da maquininha dos exames. Não só isso, tem o golpe de medicamento de alto custo, tem o golpe, funerário, tem o golpe da sala cirúrgica, né, do centro cirúrgico. Existem tantos golpes aí no meio do caminho que, assim, se a gente for, fazer aí os treinamentos, a gente precisa cada vez mais trazer isso de forma mais clara. E o outro e o último indicador que a gente precisa mostrar dentro da nossa instituição para os conselhos e para o Comex, para os diretores e as pessoas de tecnologia é: quantos incidentes cibernéticos eu tive no mês? Se o meu indicador está negativo, eu não estou conseguindo medir, isso está errado. Quantas tentativas de invasão eu sofri nos meus websites? Quantas tentativas de invasão eu tentei, né, aconteceram ali, né, passaram durante o mês, nas minhas infraestruturas? E quantos e-mails phishings a minha solução de proteção de e-mail bloqueou? São indicadores que a gente precisa levar e mostrar para a instituição.
Isso tudo vai refletir no final do dia na maturidade da cibersegurança dentro da sua instituição. E aí a gente vai casando esses níveis. Como é que eu estou aqui? Como é que eu estou na parte de detecção? Como é que eu estou na parte de recuperação? Como é que eu estou com a gestão de risco? Qual é a tolerância ao risco que a minha instituição tem? Então, de novo, a gente volta, né, naquele grande impacto, né? Se a gente não tem um especialista de cibersegurança que conseguem sentar com vocês e trazer essas informações, fica difícil. E muitos prestadores de serviço, muitas empresas especialistas em cibersegurança, elas não conhecem o setor da saúde. E elas simplesmente querem empurrar soluções para as nossas instituições. E aí fica caro fazer cibersegurança, né? Agora, se você tem um prestador de serviço que sabe falar a linguagem que o setor da saúde precisa, você começa a reduzir esses impactos e você começa a trazer melhorias. Esse é um trabalho que a gente vem fazendo, né, Vitor, com a ABSIS, tentar cada vez mais capacitar pessoas, falar mais desses problemas, né, a revista, esse artigo que eu comentei da Universidade de Minnesota, está na revista, o fórum que a gente faz de cibersegurança também fala dessas coisas, então, a gente sempre vai voltar nas pessoas, né? Então, juntar toda essa capacidade e imaginar que a tua jornada de cibersegurança é exatamente como uma jornada ONA, como uma jornada JCI, que precisa de seguir melhores práticas em cibersegurança, aí a gente vai ter um ambiente mais adequado e pelo menos com visibilidades do que pode estar acontecendo dentro da cibersegurança. Olê, e aproveitar para vender o peixe, né? Quem quiser baixar a revista da ABSIS gratuitamente, é só ir lá no absis.org.br que está lá disponível, tá? Tem 2 edições, né, a primeira edição a gente fala aí dessa questão dos riscos, do impacto na operação, e a segunda edição tem uma matéria muito importante que foi feita pelo Everson sobre fraudes, as fraudes que ocorrem dentro do hospital. Então a gente está falando de ataque cibernético, mas a gente não pode esquecer das fraudes, que isso inclusive afasta o paciente da nossa instituição. E fraudes podem trazer, né, perda financeira para a nossa instituição. Então, fica aí a dica de Entra lá e conferirem o baixa a nossa conteúdo. revista. Perfeito, Leandro. Wellington. Bom, tentar ser pragmático aqui na resposta da pergunta. Acho que não tem uma regra, mas eu gostaria muito de colocar um ponto importante. Cibersegurança e o time de riscos e compliance precisam andar junto, são parceiraços em toda instituição. Porque tem um ponto muito importante que isso difere de instituição para instituição. Qual é o apetite a risco que a instituição que você está agora, qual é o apetite de risco que para ela aceita tomar? Essa é uma pergunta muito importante, porque não existe risco zero. Qualquer um que pense nessa linha já está cometendo o primeiro erro, porque não vai conseguir atingir esse número. Se não tem risco zero, nós precisamos ter qual é o nível de risco aceitável. Eu aceito ter riscos de nível crítico e alto? Não. Então, se a instituição não aceita, esses são os riscos que eu devo atacar primeiro. Então, quando você tem a régua de risco, que o time de riscos e compliance trabalha isso muito bem, cibersegurança precisa estar na régua de riscos. Uma vez que cibersegurança está na régua de riscos, aí a gestão de riscos de cyber ela é fundamental. Então, aí você vai fazer um inventário, aí você vai fazer as avaliações, aí você vai enumerar, todos os meus serviços que tem que estar enumerado? Não. Então, você vai avaliar as joias da coroa, as joias, você vai ranquear elas lá ali dentro e você vai falar assim, olha, eu tenho ativos que, se sofrerem algum tipo de impacto, ele me causa um dano muito grande. E aí você tem métricas para medir isso. Então, você vai, de tudo que você tem de ativos eles tecnológicos, de informação, de segurança patrimonial também, você vai ranquear isso e vai falar assim, esses ativos aqui são os principais. Desses ativos principais, quais estão fora da régua de risco? Quais estão em nível de riscos não aceitáveis pela instituição?
Então, nós temos que olhar é assim, como a cyber se posiciona frente ao business. Então, é justamente fazendo esses trabalhos que eu venho pontuando, que assim, onde você começa a materializar toda aquela sopa de letrinha e as questões técnicas num linguajar business para que isso suba para os executivos e o conselho da empresa. Então, veja, e riscos e compliance, que é o guardião das questões intrínsecas a essa área, ele é um aliado extremamente importante, porque ele vem junto e dizer, ó, o time de cyber está com esses riscos aqui, se esses riscos se materializarem, nós teremos X dinheiros aqui perdido, nós teremos impactos intangíveis na marca, e aí sim essas questões podem ser priorizadas. E os investimentos na área de tecnologia, de cyber, devem ser baseados na eliminação dos riscos que estão fora da régua. Então, com isso, a gente consegue ter tração e gastar dinheiro aonde efetivamente precisa. O business, vou gastar dinheiro para fazer tudo? Não, não vai, você não vai conseguir. E às vezes o dinheiro começa a ser gasto num ponto que não está protegendo a joia da coroa. Então, nós acho que não tem uma regra, mas tem um passo a passo mais estruturado que precisa ter. O Wellington, não tem, assim, na minha empresa não existe riscos e compliance. Mas, então, você, como o CISO, como o cara de cibersegurança, precisa buscar com seus superiores qual o nível de risco aceitável. Aí precisa ter isso, porque senão, não, eu quero zero. Aí, amigo, aí, assim, vai ser difícil você conseguir atingir essa expectativa. Né? Quer risco zero? Desliga tudo da internet, desliga da energia. Aí sim você vai ter, talvez, risco zero. Então, acho que são questões bastante importantes. Então, eu não tenho ainda uma régua de riscos. Ok, faça um assessment, enumere os seus ativos, que se você entende que se parar causa caso um problema para o business, tenta colocar os riscos ali numa reguinha sua e tenta colocar, cara, onde é aceitável aqui para nós aqui, onde que realmente, e tenta trazer algum tipo de impacto, não adianta a gente levar, tipo, eu tô com vulnerabilidade no toquete, essas questões técnicas não funcionam. Então, assim, eu tenho esse serviço que é responsável pelo faturamento do meu business. Se esse serviço aqui parar, nós provavelmente ficaremos um dia sem faturar, que provavelmente custaria tanto. Pô, isso aí já é diferente. Aí agora, então, o que eu preciso fazer para resolver esse problema? Então, nós precisamos fazer isso para resolver esse problema. E resolver o problema nem sempre é só gastar o dinheiro com uma tecnologia, você tem vários métodos, né? Inclusive, transferir risco é uma das estratégias de mitigação de risco, né? Você faz um seguro de cyber, você faz um processo onde você transfere o risco que você não consegue, né? Reduzi-lo. Então, eu acho que muita governança, se apoiar em outras áreas da instituição é algo fundamental, importante de ser feito, tentar mostrar para todo mundo que você está tentando tirar riscos que realmente tragam um prejuízo grande para o negócio, não que os outros não tenham que ser resolvidos, mas é uma questão de priorização. Você vai falar para a empresa, olha, eu tenho tudo isso, está aqui, não pode ser escondido nada, tem tudo isso. Porém, é nisso aqui que nós vamos focar, é nisso aqui que nós vamos fazer. E esses são um processo constante. Eu investi, eu volto lá e falo risco. Por isso que o time de riscos e compliance é fundamental, porque ele vai fazer essa tocada e esse acompanhamento e vai cobrar. E aí isso movimenta todas as áreas, isso movimenta as ações, né? Não fica num PPT. Eu faria desta forma, né? Eu acho que era isso que eu queria contribuir. Tiago, se me permite, eu gostaria de complementar, né, e na realidade trazer uma provocação para as pessoas que estão assistindo aqui a nossa live, né? O Wellington trouxe muito bem aí a fala, né, que a área de cibersegurança ela precisa trazer, né, e mostrar para os executivos, né? E aí a provocação é a seguinte, né? Quantas instituições hoje que estão aqui nos assistindo
possuem profissionais de cibersegurança dedicado para a sua instituição. Eu vou trazer aqui alguns pontos, né? E aí eu peço que não me entendam mal, mas tinha uma frase que um executivo que eu conheci, ele falava, né? Cachorro com 2 donos morre de fome. Então, muitas vezes, o profissional que faz cibersegurança e faz infraestrutura, ele tem conflito de interesse. Infraestrutura focada em disponibilidade, né? Performance de aplicações, disponibilidade de aplicações. E cibersegurança, evitar que ataques e vazamentos de informação aconteçam. Então tem um conflito de interesse aí. Então é difícil, muitas vezes, a gente fazer cibersegurança dessa maneira. Então fica a primeira provocação: quem é que tem equipes de cibersegurança dedicadas para fazer essa jornada? Né? E a segunda provocação, e é algo que eu venho já há alguns anos trazendo para o mercado, é a desmistificação do profissional chamado CISO. Né? O CISO, o C é de C-Level, é Chief Information Security Officer. Pouquíssimas instituições no Brasil possuem um CISO. O C-Level, ele responde direto para o presidente da empresa. Se a gente olhar, no Brasil, são pouquíssimos profissionais de cibersegurança que respondem direto para o presidente da empresa. Responder direto para o presidente da empresa significa que o meu orçamento de cibersegurança não está em conflito com o meu orçamento de TI. Eu tenho um orçamento separado. Então é importante que a gente olhe também para esse prisma, né? Eu tenho profissionais de cibersegurança dedicados e eu tenho realmente um CISO, né, um executivo de cibersegurança que cuida disso. Então acho que é uma provocação para que todos aí que estão nos assistindo, né? Cibersegurança, o custo com a cibersegurança depende de número de profissionais, de número de dispositivos, de redes, de número de dispositivos de computadores e servidores para fazer a proteção. Então, muitas vezes, realmente isso fica caro, né? E conflitar o orçamento de TI com o orçamento de cibersegurança acaba muitas vezes dando que você só pode investir no máximo 10% do valor de tecnologia. E muitas vezes isso não é o bastante. E aí, de novo, pessoas e processos. Pessoas, processos e tecnologia. Se eu não tenho pessoas dentro da instituição, a gente não vai conseguir fazer cibersegurança. Elas precisam tomar conta dos processos para garantir. O Wellington falou muito de gestão de risco. Se você não tiver um profissional de gestão de risco capacitado, que entenda como organizar e como levar isso para o board, fica difícil a gente fazer gestão de risco. Né? Então, acho que é um ponto aí para trazer para a reflexão de todos que estão nos assistindo. Então, de novo, né? Essa rodada aqui deu insights aqui que eu realmente não consegui anotar todos aqui, porque quero aplicar pelo menos a maioria do que vocês estão falando aqui nos próximos dias aqui dentro dos meus frameworks também. Mas me chama a atenção ali, na fala do Vitor ali, ele disse, cara, se nós aplicar 100% de segurança aqui, a gente para o hospital. E para mesmo, né? A gente acaba tendo que fazer contornos aqui para que a gente tenha o máximo possível de segurança sem afetar toda a nossa cadeia de sistemas, todo o nosso portfólio, toda a nossa estrutura de integração que tem entre esses inúmeros sistemas. Depois a gente passou aqui, tem uma lista aqui de indicadores para a gente dar uma olhada, frameworks de diferentes tipos e estilos aqui, para que a gente possa, né, medir um pouquinho mais da nossa maturidade, nos nortear e os próximos anos de investimento em segurança da informação. Mas eu acho que ainda assim, o que eu mais consegui capturar de tudo que a gente conversou nessa rodada aqui é que cabe a nós, como gestores de segurança de segurança da informação dentro das nossas instituições, ter a habilidade de traduzir essas sopas de letrinhas aqui, levar de uma forma clara para os nossos gestores, para o nosso board, para os nossos diretores, para que isso consiga ser convertidos em iniciativas úteis de segurança da informação para os próximos anos. E isso necessita investimento, necessita dinheiro, e se a gente está iniciando, necessita de investimento pesado. Mas
É o nosso papel aqui, tentar traduzir tudo isso que a gente conversou aqui em iniciativas para os próximos anos. Pessoal, chegou mais uma pergunta aqui que eu gostaria de ler para vocês aqui, que é a seguinte: ó. Infelizmente, a cibersegurança, por vezes, é vista como a ciência do não para o nosso usuário. Como vocês fazem para tentar mudar essa imagem perante os colaboradores, com a finalidade de diminuir a resiliência deles às mudanças, como no caso a troca de senhas aqui veio como exemplo, né? E torná-los parte da estratégia de segurança da informação dos hospitais. Então, que o pessoal está preocupado aqui em como chamar os nossos usuários para discussão de segurança da informação e como trazer eles para o negócio junto conosco. Começa aí, Vitão. Bem fácil essa resposta aí, hein? Bom, mas é fácil mesmo, viu, Tiagão? Porque parte da culpa é nossa, né? O tecnicismo com que a gente se apresenta é indigesto para quem não é da área. A nossa sopa de letrinhas, se ela não tiver uma tradução, se a gente não baixar o nível do discurso, a gente não vai conseguir passar a mensagem, né? E a gente já falou um pouquinho disso na fala anterior, né? Se a gente não conseguir povoar o imaginário das pessoas com exemplos que sejam reais para as atividades dela, fica distante, né? Não adianta a gente falar de uma situação técnica se o cara não conseguir traduzir aquilo que ele faz no dia a dia, né? Para aquela rotina que ele opera no computador. E muitas vezes existe uma distância entre essas áreas, né? O Thiago sabe, a gente já trabalhou junto, eu sempre fui um cara que provocou a saída da TI da toca, né? A gente tem que ir lá para o front, a gente tem que ir lá para o balcão de negócios, tem que ir lá para a unidade de internação para entender o que aquelas pessoas estão sofrendo no dia a dia, né? O que elas estão tendo que dar conta, porque é muito fácil a gente ficar de longe falando faça assim ou faça assado. O mundo real é diferente da nossa teoria, ainda mais no hospital. E eu falo isso porque eu não sou um cara raiz de TI, né? Eu vim de operações, eu vim do front. E uma das coisas que fez essa minha migração para TI foi a intolerância de, por exemplo, ligar para a TI para pedir uma ajuda e o cara me mandar abrir um chamado, né? Não, tem que estar lá, tem que estar junto, tem que participar do negócio. A TI, em que pese a responsabilidade técnica elevada, a TI, ela ainda, nos dias de hoje, a TI ainda demonstra uma certa distância que não é adequada do negócio da saúde. Então, precisa estar próximo do médico, precisa estar próximo da enfermeira, do técnico de enfermagem, precisa entender o que está acontecendo e precisa trazer os exemplos correspondentes para que o profissional consiga entender todos os desdobramentos que acontecem. E voltando para a sopa de letrinhas, a gente precisa saber, acho que o colega Wellington falou um pouquinho disso, né? A gente precisa saber escolher direito o que a gente comunica. Né? Tem coisa que é desnecessária, tem coisa que, putz, cara, não adianta você trazer uma explicação técnica para um usuário que está lá instalando soro. Então, como é que a gente faz essa conversa acontecer de uma forma produtiva? Não tem como fazer isso sem se envolver com a operação. Né? A área de TI, eu tenho um colega nosso aqui que estava com ele num congresso essa semana e ele falou, né? O Alex lá do HCore, ele falou, cara, eu não acho que quem trabalha comigo na TI é um profissional de TI. Quem trabalha comigo na TI é um profissional de saúde que opera sistemas de tecnologia. Essa é uma visão bem adequada. Nós temos que nos enxergar dentro da instituição de saúde como profissionais de saúde. Né? Nós temos que entender quais são as aspirações, quais são as dificuldades, quais são as necessidades dos pacientes, dos familiares, do colaborador de saúde, para poder ser efetivo no desenvolvimento dessa consciência coletiva, né, desse conhecimento tão específico e que cada dia passa a ser mais estratégico. Então, vou dar um exemplo só disso que eu estou falando, né? Aí, tanto aí no Moinhos como aqui no Sabará, a gente trabalha com o MV Sistemas. E é muito comum a gente colocar o sistema como o patinho feio de todos os perrengues que a gente tem.
putz, esse MV não funciona, putz, esse MV não sei o quê. Aí eu te pergunto, né, o Leandro aí no Sírio é o Tazi, não sei lá no Hospital Care, deve ter mais de um, mas a gente sabe, né, se a gente for olhar quem da nossa operação utiliza o sistema naquilo que pode ser considerado uma boa prática, a gente vai ver que a gente tem tanta lição de casa ainda para fazer, né? Porque a gente reclama que não tem performance, a gente reclama que é difícil, mas a gente para pouco, e aí volto para a figura do hospital como um avião sempre em turbulência, a gente para pouco para pensar e para fomentar as melhores práticas. Muitas vezes o profissional de saúde ele está sozinho recebendo flechada de todo lado. E a gente ainda cobra que esse cara tem que ser mais consciente. A gente tem que descobrir os caminhos para ajudar de forma mais efetiva. Né? Então, acho que tem uma responsabilidade nossa grande de sair da cadeira, de ir para o front, de entender o que está acontecendo e de achar maneiras mais efetivas de passar essa mensagem, de descer o grau do discurso e de tornar de uma forma transparente aquilo que deve ser entendido como um comportamento seguro e uma cultura de segurança que a gente deseja transmitir. Muitas vezes esse discurso ainda está distante. Eu acho que esse é o principal ponto que a gente pode colocar assim como uma reflexão humilde daquilo que nos compete. Né? Eu sei que para a gente poder evoluir nos discursos, a gente vai encontrar tecnicismos por todas as partes, mas a gente não consegue evoluir nem com o nosso board, nem com o nosso colaborador, se a gente não conseguir fazer a tradução adequada disso. Acho que esse é um grande papel nosso. E concordo, viu, Leandro? Leandro tá sem áudio de novo. De novo. Já posso pedir gol no música no Fantástico, né? Thiago, desculpa, se puder fazer a pergunta de novo, na hora que você estava fazendo a pergunta, eu tive que responder uma mensagem aqui, acabei não pegando a pergunta. Eu só lembro de falar do profissional do não, e aí o restante eu não peguei, desculpa. Sem problemas. O pessoal mandou assim, ó, infelizmente a cibersegurança por vezes é vista como a ciência do não pelo nosso usuário. Como vocês fazem para tentar mudar essa imagem perante os colaboradores, com a finalidade de diminuir a resiliência deles às mudanças? E aí trouxe o exemplo aqui da troca de senhas e torná-los parte da estratégia de segurança da informação do hospital. Legal. Bom, a gente tem duas coisas aí, né? Acho que a primeira coisa é quando o profissional de cibersegurança ele efetivamente vira um profissional de dizer não, é porque algo está faltando aí no meio do caminho, seja um processo, seja uma tecnologia para fazer a defesa do ambiente, ou falta de conhecimento da ameaça, alguma coisa nesse sentido, né? E aí eu vou de encontro com o que o Vitor falou, que tem relação de sermos os profissionais da saúde com conhecimento em tecnologia, né? Então, assim, quando é que o profissional de cibersegurança fala um não? Quando ele não tem uma medida compensatória para proteger a instituição, ou quando ele não tem uma medida de detecção ali do que está acontecendo e ele pode trazer efetivamente uma proteção segura para a instituição. Então a gente vai de encontro aí muito o que o Wellington vem falando, gestão de risco, né? É um risco para a instituição? Se é um risco para a instituição, eu preciso compartilhar com as pessoas que estão ali no meio desse risco e tomar a definição e tomar a decisão se aquilo está liberado ou não. O profissional de cibersegurança, ele não é nunca o último a dar a palavra ali se vai fazer ou não. Ele tem que compartilhar o risco. Ele tem que ir até os executivos e compartilhar o risco. E aí a instituição ela vai tomar a decisão se ela quer seguir com aquilo ou não. Esse exemplo da troca de senha, ele é um exemplo fantástico, né? E aí a gente sempre vai fazer o depara entre a cibersegurança pessoal, no teu dia a dia pessoal, e a cibersegurança para a tua instituição, é onde você trabalha, né. Então, eu altero a senha
da minha conta bancária, eu tenho duplo fator de autenticação na minha conta bancária para fazer transação? Eu tenho. Por quê? Porque eu preciso proteger, né, as informações que eu tenho ali, financeiras e para evitar um golpe. Eu preciso proteger a minha instituição? Eu preciso. Eu preciso do duplo fator de autenticação? Eu preciso. Para quê? Para que eu evite que aconteça alguma coisa, não só para a minha empresa, mas principalmente para o meu paciente, né. Então, a gente tem que fazer essa medida e pensar um pouco dessa maneira, né. Eu sei que é chato a gente, poxa, a cada 45 dias tem que trocar a minha senha, mas, é importante a gente, compartilhar com vocês, né, que só o Brasil teve bilhões de credenciais vazadas. Será que a minha credencial ela não pode estar comprometida de alguma maneira? E aí o cybercriminoso, ele não vai pegar a minha senha e pode cometer um crime? Então preciso pensar nisso. A gente falou de fraudes agora há pouco, né. Se o criminoso tem o seu usuário e senha, e ele consegue fazer uma modificação, compartilhar uma modi um um dado pessoal sensível aí, ele vai cometer. Eu falei das fraudes as fraudes do golpe funerário, as fraudes do exame, e as fraudes do medicamento de alto custo e assim vai. Será que o criminoso ele não teve acesso a uma senha que vazou, e aí ele pegou essa informação e fez o ataque cibernético? Então, assim, tem coisas que é o aprendizado do dia a dia, e tem coisas que a gente tem que entender que precisa ser feita a manutenção, né. Então trocar senhas é manutenção, né, ela é obrigatória. Preciso fazer a manutenção. E se a senha vazou? Aí uma provocação para todos que estão aí. Seu celular, pessoal e profissional, tem antivírus? E se você clicou num link malicioso e você está infectado, você não consegue nem detectar, porque você não tem uma solução de proteção no teu celular. Tua credencial pode ter vazada. E aí você vai perder. Quantos aqui não conhecem alguém que teve os cartões de créditos clonados ou já passou por isso, ou alguém que perdeu as redes sociais, né, ou alguém que perdeu o WhatsApp, fruto de engenharia social. Então a manutenção da troca de senha, ela ajuda a evitar essas coisas, né, é uma possibilidade de evitar essa manutenção de trocas de senhas. Então, aí a gente sempre vai entrar de novo, sempre no elo mais fraco, que é o humano, e quanto mais a gente conscientizar desses problemas e dessa importância, e trabalhar em conjunto com a gestão de risco, a gente vai conseguir mover para o próximo passo, né. E aí, talvez o profissional do não seja entendido como um profissional que está buscando auxiliar no dia a dia para fazer a proteção do ambiente. Perfeito, Leandro. Wellington? Bom, acho que os colegas colocaram bastante pontos aí interessantes. Acho que essa é uma mudança importante nos dias atuais. A área de cibersegurança, ela é uma área viabilizadora, né? Ela é uma área que ajuda, deve ajudar a como o business precisa navegar nesses dias atuais, o que nós estamos enfrentando. Mas qual é o melhor jeito? Muitas vezes a resposta vem simplesmente com um não. A resposta ela deve vir sim, sim, dá para fazer, mas precisamos fazer algumas alterações nesse processo. Precisamos ajustar alguma tecnologia. A resposta pura e simplesmente como um não, ela fica vazia e aí fica aquela área parecendo que é uma área que dita as regras do negócio. De novo, nós temos área de riscos e compliance, temos uma regra de riscos da instituição, aquela ação que precisa ser feita é importante para o business, se ela não fere a regra de riscos, se ela não fere riscos e compliance, ok, mas ela traz um risco.
Dá para eu diminuir? Vamos diminuir, vamos viabilizar, vamos tentar trazer opções para que possa ser executado aquilo que se precisa. É fato, o Leandro coloca bem, chega uma hora que aquele risco ele está tão elevado que, por convenção institucional, não é a área de cyber que está dizendo não. A questão, governança da empresa proíbe que se segue daquela forma. Para que aquilo possa seguir, aí sim precisa de autorizações superiores. Só que muitas vezes, Thiago, isso não é explicado. Muitas vezes o usuário ele não tem esse entendimento, a régua de risco não foi divulgada, não tem um programa de cibersegurança ou de governança ou de riscos. Então, o usuário, para ele está só ali. Eu não posso fazer nada porque os caras não deixam. Aí, esse é o problema. Educar as pessoas para que as pessoas aprendam esses processos novos de cyber, de compliance, de riscos, eles não precisam ser os especialistas, mas eles precisam saber que existe. Eles precisam saber como é governado o risco dentro da empresa. E aí sim, tira esse rótulo da área de cibersegurança, onde ela dita sim ou não. Muito pelo contrário, há situações onde o business vai falar o seguinte: aqui eu vou assinar a carta de risco e vamos seguir. Porque o que se enxerga em termos de negócio é muito grande e às vezes se aceita tomar aquele risco. E está tudo certo. Não precisamos ficar chateados, está tudo certo. Para cada situação vai haver uma exceção, vai haver um olhar diferente, mas eu vejo que sim, é um rótulo que por muitos anos foi colocado, porque colocou-se uma pessoa em cibersegurança, onde ela sentou ali, catou um manual frio, bateu o olho e falou aqui não, aqui sim, aqui não, aqui sim, a chegar ao ponto que alguém falou, olha, não dá para fazer nada, porque o pessoal de cyber tudo é não. Então, acho que é um olhar que ele para todas as pessoas que trabalham em cyber que precisa ser mudado. O comportamento ele é outro, precisa vir junto com a operação, entender a necessidade do usuário, não ficar sentado na sua mesa, só olhar para os indicadores e achar que a vida se resume nisso. Não, acho que você tem que andar pela empresa, entender o negócio que você está inserido. Não adianta você pegar uma pessoa que tem uma vivência no setor bancário, enfiar no segmento hospitalar, que vai ter um choque se a pessoa não sair da cadeira, andar, entender, saber o que pode ou não ser feito, essa pessoa será uma pessoa do não. Eu tive uma experiência no passado onde pessoas de outro segmento vieram trabalhar comigo e uma das questões foi assim, vamos bloquear o pendrive e tudo. E aí a gente tentou fazer aquela conversa, mas ouvia que havia uma resistência, não, tem que bloquear. Então eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, liguei para a gerente da UTI, falei, ó, preciso subir com um time aqui, você me libera ali o acesso? Não, libero. Eu falei assim, então, você tem alguns tokens atrás de certos equipamentos de saúde. Na hora que você fazer isso, tem uma pessoa na UTI que ela pode ter um problema. E eu pude observar que foi uma surpresa para as pessoas que participaram desse olhar, porque ele estava sentado numa mesa olhando, simplesmente achando que ele tinha que apertar o botão e bloquear geral. E aí é onde efetivamente os colegas colocaram, e teve outros aí que colocou situações, no caso da fala do Alex, que corrobora para isso. Você precisa fazer cyber para a saúde. Para a saúde. A cyber, ela vai precisar, tem a cyber para o setor bancário, tem a cyber para a saúde. Eu tenho a régua de riscos, os colegas aqui talvez tenham outras réguas de riscos. Acho que é isso que o profissional de cyber hoje ele precisa se moldar, se adaptar. Aquele modelo antigo não cabe mais. Maravilha, pessoal. Eu vou ter que pedir desculpa à nossa audiência aqui. Tem mais umas 10 perguntas, pelo menos, aí para a gente responder, mas o tempo não vai nos permitir. Então, eu queria passar a palavra de novo para vocês, para um pequeno agradecimento e mensagem final aí, deixar uma reflexão para a turma que está nos assistindo.
Obrigado, Thiago. Obrigado, Leandro, Wellington. Um prazer aqui o bate-papo. No mínimo é uma terapia, né? A gente descobre que a gente não está sozinho num canto chorando escondido, né? É difícil realmente para todo mundo. O desafio é crescente. A área de saúde é um grande alvo, né? Não podemos ignorar isso. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que encontrar caminhos de financiamento, caminhos de desenvolvimento das pessoas e de qualificação. Como eu disse, se fosse fácil, não teria graça, né? É muito difícil, quem está nos vendo, fique sabendo pelo menos que também não está sozinho, né? E a gente está à disposição sempre para conversar, trocar ideia, encontrar caminhos e aprender com os colegas como foi hoje aqui. Foi um prazer. Muito obrigado. Ó, dessa vez sem bloqueio do mic, hein? Bom, pessoal, um prazer. Estou à disposição aí para quem quiser falar a respeito. O trabalho que eu venho desenvolvendo junto com a ABC Cyber tem esse objetivo de educar cada vez mais os profissionais de cibersegurança, os profissionais de tecnologia. Não é um gap só de profissionais de cibersegurança, é um gap no geral que a gente precisa trabalhar. Então, contem conosco, contem com a ABSIS para apoiar. Contem conosco, inclusive fora do horário comercial, para falar a respeito da sua jornada de cibersegurança. Eu sei que muitas pessoas têm dúvidas, e assim como vocês, eu também sofro com parceiros oportunistas, né, e que muitas vezes não conhecem aí como é que opera o setor da saúde e acabam tratando a cibersegurança de uma forma diferenciada. Então, está em dúvida, precisa de alguma coisa, converse conosco, vejam os programas que a ABSIS vem trazendo de cibersegurança, não só cibersegurança, interoperabilidade, inteligência artificial, né, o CMIO e assim vai, tem tantos programas aí interessantes, importantes que podem ajudar vocês aí no dia a dia, né? Nos procurem, interajam, entrem no grupo da ABC Cyber, vocês vão ver aí o tanto de ataques que ocorrem no setor da saúde. Sempre que ocorre um ataque no setor da saúde, eu mando uma mensagem para as pessoas irem dando uma olhada. Enfim, contem conosco e é um prazer sempre estar junto com a ANAP e com todos vocês. Obrigado, Wellington, obrigado, Vitor, obrigado, Thiago e toda a organização. E eu acho que a gente precisa de mais uma edição aí para falar mais alguns outros pontos que ficaram de fora aí, né? Bom, muito obrigado pelo convite. Foi realmente muito bacana participar desse bate-papo aí com os colegas, com o Thiago, o Vitor e o Leandro. Espero ter trago alguma contribuição, né, e aprendi também, e à disposição, quando a gente quiser bater mais papo, trocar ideias, se alguém também tiver alguma dúvida, estou disponível aí, falar em outros canais, e muito obrigado. Pessoal, quero agradecer a todos que estiveram conosco hoje de manhã. Falamos de um tema que não é simples, não é confortável e muitas vezes também não ganha o espaço que merece dentro dos nossos hospitais. Então, ver aí todo esse pessoal conectado e interessado já participando aqui mostra que a nossa maturidade já está evoluindo, né? Agradeço aí ao Vitor, ao Leandro e ao Wellington aí pela generosidade em compartilhar as experiências conosco, as dores, os aprendizados e os caminhos aqui que a gente começou a desenhar. É esse tipo de troca que faz a diferença aí no nosso dia a dia, pessoal. Se tem aí alguma coisa que fica da nossa conversa aí, é que, como disse o Vitor aí, a gente não está sozinho. Todos nós lidamos aí com pressões parecidas, desafios e temos que tomar as mesmas decisões no final do dia aí e tentar seguir em frente da melhor forma possível. Pessoal, agradecer a ANAP aí pelo convite e pelo espaço aí para a gente poder travar uma discussão tão importante aí no nosso setor da saúde. Foi um prazer moderar essa conversa aí com vocês.
Um abração. Tchau, tchau.